field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Amém, queridos, amém. No domingo, nós vimos que a fidelidade, algo fundamental, não é suficiente. Não é? E hoje eu quero olhar para outra coisa que é fundamental, não é? Mas nós vamos ver que também o nosso chamado é para muito mais, não é suficiente também. Então eu queria meditar em 2 textos. A princípio, Deus queira que eu possa voltar outros dias a falar a respeito disso, não é? E completarmos em algumas vezes, né, isso que vamos meditar hoje. Êxodo, versículo 19, versículo 5, 6, e depois 1 Pedro 2, 4 e 5, são 2 passagens, uma lá no Velho Testamento, uma no Novo, as que estão ligadas. Diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis meu tesouro mais precioso entre todas as nações, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso Deus falou com Moisés, não é? Todas as nações são minhas, mas vocês vão ser um povo peculiar, um povo separado de todas as nações, que vão mostrar como um reino de sacerdote, uma nação santa, quem eu sou para o mundo. E aí, em 2 Pedro 2, 4 e 5, a Bíblia diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro está falando sobre a mesma coisa, o que Deus falou para Israel e o que Deus está falando sobre a igreja. E eu quero meditar, não só hoje, mas voltar, não necessariamente em quintas-feiras sucessivas, mas voltar a olharmos para a vida de um homem como um retrato da nossa época, da nossa geração. E é muito difícil nós enxergarmos exatamente o ambiente que nós vivemos e como ele nos afeta. Nós precisamos de um coração muito sensível a Deus, para de fato olharmos para a nossa cultura, para a nossa geração, e de vermos como isso nos afeta e sermos luz, porque quando nós estamos mergulhados assim, numa época, ela nos afeta, e quando nós fazemos parte dela, nós temos mais dificuldade de enxergar. Talvez pessoas lá do futuro, olhando para nós, vão enxergar melhor, mas o nosso chamado é enxergar isso agora. E eu quero meditar sobre a vida de Ló, o mundo de Ló, eu diria, dividido em vários pedaços. Se nós tivéssemos, eu quero ser justo, né? Então eu quero olhar uma coisa positiva antes de olharmos muitas coisas negativas. Se nós tivéssemos apenas a história da vida de Ló registrada em Gênesis, eu nunca teria imaginado que Ló fosse um homem temente a Deus e um homem com coração temente a Deus, porque o que nós lemos lá não nos direciona a olharmos dessa forma para a vida dele, mas o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, diz 3 vezes que esse homem era um homem justo, e diz que ele estava angustiado e atormentado com a geração que ele vivia, com a vida de Sodoma e Gomorra. E Pedro cuidadosamente elabora
Ló da seguinte forma, ele diz, nos versos 7 a 8, o justo Ló, muito aflito pela conduta sensual dos ímpios, para que como um homem justo viveu entre eles dia após dia, ele estava atormentado e atormentando a sua alma justa sobre suas maldades que ele via e que ele ouvia. Então, eu quero primeiro olhar para essa coisa positiva em Ló, e é isso que eu estava dizendo, não é? Ela é positiva, ela é maravilhosa, mas é insuficiente. Mas eu olho humildemente para isso, porque na verdade essa qualidade positiva dele tem faltado nos nossos dias. Então, quando nós vamos olhar para tudo aquilo que flui como um exemplo negativo, nós temos que olhar para a nossa geração, para a igreja da nossa geração, para nossas próprias vidas, com um temor grande no coração, porque mesmo essa parte positiva não tem sido uma característica da nossa geração. Então a Bíblia diz que Ló, Pedro diz que Deus livrou o justo Ló. Como eu disse, eu não me lembrava de nenhuma história de Ló que se coadunasse com isso. Em Gênesis 13:13, a Bíblia diz que ele escolheu viver nas campinas verdejantes de Sodoma por causa dos motivos que as pessoas hoje guiam as suas vidas. Motivos econômicos, dinheiro, uma vida melhor para a sua família, essas coisas que nós costumamos eleger como desculpa para viver como nossa geração. A Bíblia diz que foi isso. Foi por isso que ele escolheu, ele nunca pensou, essa escolha vai afetar a minha família, essa escolha vai afetar meus filhos. O dinheiro não é tudo, as pastagens verdejantes não são tudo. Minha família precisa de muito mais do que isso. Ele não pensou assim. Em Gênesis 19:16, nós lembramos que na pior hora do juízo de Deus sobre aquela cultura, aquela geração, Ló se demorou, de tal maneira que os anjos tiveram que pegar ele pelas mãos e tirar ele da cidade com a sua família, porque ele retardou, ele não foi apressado, diante do eminente juízo de Deus. Depois que ele escapou da cidade, a Bíblia diz que a mulher dele ficou para trás, porque o coração dela estava completamente tomado por aquela cultura, por aquela geração. E depois, numa história triste, as filhas deles embebedam ele, têm relações sexuais com ele, engravidam dele. Essa é uma história terrível, não é? Por isso, eu lendo a história dele, pensaria, não há nada aí. Mas Pedro diz, e Pedro conseguiu chamá-lo de justo, porque Pedro, sobre a inspiração do Espírito Santo, consegue penetrar o interior de Ló, a mente, o coração. E ele diz o justo Ló, e Pedro explica por quê. Porque ele viveu naquela geração atormentado com o pecado, atormentado com a sensualidade daquela cultura. Ele não achava engraçado, ele não achava normal, ele não achava comum. Aquilo perturbava ele, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ló não foi um homem que banalizou o pecado e nem se acostumou com ele, como a nossa geração de crentes. Ló, diz Pedro, se afligia, ele era atormentado todos os dias, com o procedimento, com a vida, com os princípios morais da geração dele. Em outra versão, o versículo 7 diz, Ló vivia enfadado da vida dissoluta dos homens da sua geração. Ele não sentia prazer na sua geração, não sentia prazer em como eles viviam, nas relações pessoais que aquelas pessoas estabeleceram, em como eles enxergavam o sexo, em como eles enxergavam a vida, em como eles enxergavam a sensualidade, em como eles enxergavam o dinheiro. Pedro diz, a alma dele estava atormentada. Essa é a verdade sobre a igreja dos nossos dias, essa é a verdade sobre nós. Nós podemos dizer, eu vivo atormentado com a banalização do sexo,
com aquilo que as pessoas chamam de namoro, com aquilo que as pessoas chamam de casamento, com aquilo que as pessoas chamam de amor. Isso atormenta a minha alma, me incomoda, me entristece. Como Deus é desonrado. Ou nós falamos, isso é normal. A vida é assim, agora isso é normal. Essa coisa passou a ser normal. Pois vivendo entre eles, diz Pedro, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e que ouvia. O linguajar, não é? O linguajar, o humor obsceno, o linguajar voltado para os interesses tão somente materiais. Em outra versão, porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Isso é maravilhoso, de certa forma. Ele se afligia todos os dias. Nós podemos nos afligir com alguma coisa durante um tempo, mas nós logo acostumamos. Aquilo que nos chocava há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje mesmo nós que falamos ser povo de Deus, achamos normal. Eu não faço, é errado, mas é normal. Ló não era assim. Ele se atormentava, ele se afligia. Apesar de todas as falhas que nós vamos ver sobre Ló, Ló era um crente muito melhor do que os crentes da nossa geração. Mesmo assim, nós vamos ver que isso é insuficiente. Se esse padrão de um homem que realmente era afetado pelos pecados da sua geração, não sentia prazer, era atormentado por eles, não é suficiente. Nós devemos imaginar aonde nossa geração está. E eu não estou falando daquelas pessoas, estou falando das pessoas que dizem ter esse comprometimento com Deus. As pessoas hoje elas querem ser uma fonte de boa notícia para as pessoas, mas uma boa notícia que banaliza o pecado do homem. Essa não é a boa notícia do Evangelho, não é? Nós pensamos em salvar as pessoas, em sermos missionários, banalizando o pecado, encontrando estratégias que mostram um amor que não sente uma amargura por causa do pecado da sociedade. A maioria das pessoas que dizem que nós temos que nos relacionar com a cultura, na verdade nós vemos elas admirando a cultura, se encantando com a cultura, não sentindo amargor, nem sendo atormentado por uma cultura sem Deus. Ló não era assim, sabe? Nós aprendemos com isso. Se nós queremos viver uma vida com Deus, nós nunca podemos fazer paz com o pecado do nosso mundo. Nós nunca podemos estar, a não ser angustiados pela maneira com que nosso mundo vive, com que os jovens vivem, com que os adultos vivem. Isso não pode ser simplesmente algo que eu não faço, mas acho comum. Deve ser algo que me atormenta, me angustia. Estamos falando sobre Deus, sobre sua santidade. E na nossa ideia de mostrar bondade para com nossos vizinhos, amigos e conhecidos, é simplesmente achar que o pecado e não sentir a rejeição a Deus, a Cristo, seu caráter, algo que nos atormente, que nos perturbe, de fato, sabe? Em nossos novos corações, em nossas novas vidas, nós devemos achar terrível, desagradável e angustiante viver em meio à nossa cultura, porque ela rouba a glória de Deus. Aí Ló é um exemplo para nós, um exemplo que nós não temos seguido. Ele não tinha um sentimento frio e morno em relação ao pecado, nem que ele via, nem que ele ouvia. Ele não tinha uma familiaridade com o pecado que o deixou, pelo menos internamente, insensível à hediondez do pecado aos olhos de Deus. Ele não olhava para as relações daquelas pessoas, para como um sexo se tornou um Deus naquela geração, e o dinheiro. Ele não olhava e dizia, isso é errado, mas é comum, é assim que as pessoas vivem. Não. Ele achava hediondo, não é?
nos ambientes em que ele era obrigado a viver e conviver, pelo menos a alma dele era atormentada. É o que Pedro diz. Isso é maravilhoso, sabe? Porque a grande estratégia do diabo e do nosso mundo é fazer que nós olhemos o pecado como uma coisa normal, que você olhe para o pecado e se sinta normal. Eu não faço, é ruim, não é assim que devia ser os casamentos, não é assim que devia ser a relação dos homens com as mulheres, de homens com homens, de mulheres com mulheres, o sexo não devia ser isso, mas é normal. Eu quero que ele se salve, quero que Deus liberte esta geração, mas eu não estou me sentindo mal, eu acho normal. Meus filhos, inclusive, estão vivendo assim, mas eu não me sinto mal por causa disso. Nossa grande segurança contra o pecado está em que o pecado choque as nossas almas. Nós estamos em grave perigo de nos tornarmos completamente insensíveis ao pecado. É por isso que nós desenvolvemos um evangelismo que não fala sobre o pecado. Mensagens, cultos, nós não queremos falar sobre o pecado. Nós sabemos que os homens não gostam de ouvir a respeito disso. O pecado não atormenta o homem sem Cristo, mas devia nos atormentar, devia nos angustiar, mas também não angustia. Então nós podemos nesta noite, antes de olhar as coisas negativas, hoje e em outros dias na vida de Ló, nós podemos dizer diante de Deus, como Ló, que as nossas almas justas estão atormentadas, e são atormentadas, angustiadas todos os dias, não pelas tristezas do homem, não porque o homem não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem tudo o que queria, não porque o homem fica doente e acaba numa sepultura. Isso é triste, de fato, mas não é isso que Pedro diz. Ele tinha a alma amargurada e angustiada por causa do pecado da sua geração, daquilo que ele via e ouvia, das maldades que eram cometidas contra Deus, das coisas boas que Deus deu ao homem e que o homem usava para roubar a glória de Deus. Nossas almas ficam atormentadas. Olhar para a nossa geração e o que ela tem feito atormenta o nosso coração. O que você tem visto e ouvido na televisão, na internet, no seu trabalho, na escola, te atormenta, te entristece, você sente uma agonia. Como a Bíblia diz que Paulo chegou lá, não é, em Atenas, e sua alma ficou revoltada ao ver como aquela geração era completamente idólatra. Você se sente assim como Paulo? Ou nós já fizemos as pazes com os pecados que nos chocaram um dia? Estamos nos entretendo e achando engraçado aquilo que devia fazer nós recuarmos de dor na alma, pelo quanto aquilo rouba a Deus, rouba a glória de Deus, ofende Deus, ofende a santidade com a qual Deus criou o homem, a mulher, com a qual Deus deu todas as coisas, a terra ao homem, seus corpos, o sexo. Ou nós já fizemos as pazes. Então, quando nós não somos mais atormentados, isso não é uma evidência de amor ao pecador, nem de amor à nossa geração no sentido salvífico, não é? É uma evidência de um coração que se assemelha ao coração do mundo. Isso não é abrir as portas da igreja para ganhar os homens. Isso é ser vencido pelo pecado, ser vencido pelo mundo, ser vencido por nossa geração. Então, antes de olharmos para tudo que for possível olhar hoje, que confronta a nossa geração como uma abertura daquilo que nós queremos meditar como um mundo de Ló, em suas várias características, nós podemos dizer, como o salmista, no Salmo 119, 136, ele diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida no mundo. Nós podemos dizer isso nesta noite, quando formos dormir. Deus, nesta noite, neste dia, em que eu trabalhei, eu fui à escola, eu olhei a televisão, eu ouvi coisas, rios de lágrimas
correm nos meus olhos, porque tu não é honrado no mundo, porque tua verdade não é obedecida, sequer na igreja ela tem sido honrada. Deus tenha misericórdia da nossa geração, porque essa é uma grande característica de Ló, que a nossa geração de homens que dizem pertencer e ser a igreja de Cristo não tem mais. Nós vamos ver que nós temos muito daquilo que Ló não devia ter, mas pelo menos, antes de mostrar tudo isso, era justo nós mostrarmos que Ló tinha um coração que se atormentava, não de vez em quando, não no início, quando ele chegou, mas se atormentava segundo Deus, segundo o Espírito Santo, segundo Pedro falou, inspirado pelo Espírito. Ló se atormentava todos os dias e se angustiava na sua alma por aquilo que ele via e por aquilo que ele ouvia aquela geração fazer, sabe? Mas ironicamente, olhando esse ponto positivo, que já é uma vergonha para a nossa geração, isso que Ló vivia e que nós devíamos viver, não é suficiente. Ou seja, se Ló não estava com esse tormento na alma, vivendo a vida que Deus nos chamou para viver, então nós devemos imaginar como está a nossa geração aos olhos de Deus. Ironicamente, apesar de Ló estar revoltado com Sodoma, Sodoma estava na sua alma. É possível então, para um crente, um justo, estar angustiado com o pecado da sua geração, angustiado pela maneira com que os homens vivem, enquanto voluntariamente ainda se apega a esse mundo. Agora, se o homem nem sente essa angústia, você imagina quão apegado o homem está ao mundo. Há toda evidência de que Ló, como nós vimos, era esse homem. A Bíblia diz que apesar de ter vivido anos e anos em Sodoma, diariamente ele se afligia, mas Ló foi um dos figurões daquela cidade. Ele vivia uma vida de destaque, ele era rico, ele era importante. É o que a Bíblia diz. Ele era um homem de destaque nas portas daquela cidade, portanto ele teria tido muitas oportunidades para influenciar seus amigos, para deixar claro o que estava na sua alma angustiada. Ló estava completamente desapontado e angustiado como o seu mundo vivia, sabe? Mas ele deixou essa angústia lá dentro, angústia que tem faltado à nossa geração. Quando o julgamento caiu sobre Sodoma, não era possível encontrar outra pessoa angustiada, nem na sua família, nem na sua casa, nem entre seus filhos, nem entre os seus conhecidos, nem entre os seus vizinhos, nem entre os seus empregados. Ninguém, sabe? Se ele teve uma influência econômica naquele lugar, se ele era um conselheiro, se ele era um empresário de sucesso, ele só foi isso, apesar de toda a sua angústia. Ló não fez nada efetivo que apontou para a sua família o céu, nem para aquela cidade, nem para os seus familiares, amigos. Ninguém temia a Deus, ninguém sentia sua angústia. Quando ele pediu aos seus genros e filhos que saíssem com ele da cidade, as pessoas pensaram: você está brincando, né? Está falando sério? Não, isso é brincadeira, porque aquilo não era o que eles sentiam e ouviram de Ló o tempo todo. As palavras dele não tinham um peso, porque Ló não tinha vivido de uma maneira tal que mostrasse a sua esposa como ela não deveria ser aderida por aquela sociedade, por aqueles valores, por aquela cultura. E aquela mulher deixou seu coração em Sodoma e morreu às suas portas.
Ela não poderia ver aquela sociedade ser destruída. Como eu disse hoje, muitas pessoas que dizem que querem ganhar a cultura, elas estão encantadas com a cultura. A mulher e os seus filhos que tiveram o contato mais íntimo com ele, não viram toda aquela angústia diária do seu coração. Se nós não temos essa angústia, nós não temos, estamos muito mais distantes, mas você vê, nem isso só é suficiente. Sua família absorveu completamente os valores de Sodoma. Seus filhos, suas filhas, sua esposa. Ele era um homem rico, mas tudo que ele fez foi financiar a vida deles para viver como aquela cultura. Então, a sua decepção interna, seu sofrimento, não impediu de tudo isso ser letal. Ele estava indignado, a Bíblia diz, pela conduta sensual dos ímpios. Aquilo atormentava a sua alma justa, mas por fora ele pouco fez. Ele pouco fez para mostrar toda essa indignação. Nossa geração não está nem indignada, nem é atormentada. Que dirá mostrar ao mundo tormento e indignação? Nós não queremos. Nós queremos que o mundo nos admire. Você vê que nem essa dicotomia de uma alma atormentada pelo pecado, pela sensualidade da sua geração, quando não expressa, é suficiente. Imagine quando nossa alma sequer é atormentada. E ele fez isso porque ele era importante na cidade, porque ele era rico. Ele se aproximou daquela cidade para negociar, para vender, para comprar, para ganhar dinheiro, para ganhar a vida. Quem sabe, com aquela desculpa que nós temos, dar uma boa vida para os nossos filhos, dar uma boa casa para minha esposa poder frequentar os bons lugares, meus filhos serem educados assim. Nada de franqueza com a família, nada de franqueza com o seu mundo, porque isso prejudica a nossa posição. Ló tinha dominado a arte de fazer vista grossa e ouvidos de mercador, mesmo quando o que ele ouvia o incomodava. O que ele via fazia sua alma doer. Ele fez ouvido e vista grossa aos abusos, de todas as formas, a decadência sexual, ao materialismo desenfreado. Ele não praticava eles, ele não aprovava, ele abominava, ele sentia dor, ele sentia angústia, mas ele não disse nada contra aquelas coisas. Sabe, as blasfêmias, o linguajar obsceno. Ló foi político, e um bom político não mostra o que está sentindo. Seu negócio seria afetado, sua importância na cidade, sua família, seus filhos, sua esposa. Nós queremos dar boas coisas para nossos filhos. Foi até por isso que ele se aproximou de lá. Suas filhas, seus filhos, seus genros, viram sua pessoa se acomodar tão habilmente, que eles nunca puderam aprender a angústia e o horror da sua alma, diante daquela sociedade que debochava de Deus. Ló era um mestre da sobrevivência. Suas filhas não podiam esquecer como ele tentava sempre achar uma maneira de resolver os problemas, não da maneira mais que expressasse o seu coração. Nós lembramos que quando aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos, qual foi a ideia de Ló? Qual foi a estratégia? A estratégia sempre humana, para ganhar o mundo, para evangelizar, estratégias missionais, estratégias para livrar Deus das dificuldades. Ele pensou, não
não pode, esses caras querem pegar os anjos. Então ele ofereceu suas filhas. Eu tenho 2 filhas virgens, fiquem com elas, mas por favor, não toquem nesses homens. As suas filhas ouviram isso, não é? Isso é uma traição infame paternal. Ele podia falar da sua angústia na alma. Você pode pensar, mas as pessoas iam matar ele, às vezes. Paciência, não é? Ele devia falar a verdade. Assim, quando as suas filhas seduziram ele, é como se isso fosse sei lá, não é? Uma tragédia, escrita por um bom dramaturgo. Ele ofereceu aquelas filhas aos homens daquela cidade. Aquelas filhas depois embebedaram ele sendo virgens e tiveram relações sexuais com seu pai. Engravidaram dele, deram vinho, o enganaram, traíram, mas ele tinha traído elas. É uma ironia cruel, não é? Ele realizou o ato vergonhoso que ele sugeriu àqueles homens daquela cidade fazer naquele dia. Ló, efetivamente, eu diria, semeou Sodoma na alma das suas filhas, da sua esposa. Um homem atormentado, que não fazia nada, que não fez nada. Como eu disse, aquilo de positivo que nós vimos nele já é uma vergonha para a nossa geração que acostumou com o pecado. Ele não se acostumou, ele era atormentado, ele se sentia angustiado. Essa foi a loucura de Ló. Embora o mundanismo de Sodoma aborrecesse sua alma justa, ele viveu tão perto do mundo, tanto quanto ele poderia. Como eu posso não me contaminar por essas coisas e ainda assim ser um bom negociante, em não ofender ninguém? Como eu posso odiar esse mundo, essa cultura anti-Deus, mas criar minha família de tal maneira que eles se sintam bem no meio dela? Quando eu posso odiar toda essa depravação, mas não aborrecer minhas filhas, meus filhos, minha esposa? Foi assim que ele fez. Nós não podemos ver na nossa geração o ponto positivo da vida de Ló, um homem angustiado pelo pecado que ofendia a Deus. Mas nós podemos ver isso, o que é terrível, sem a angústia dele. Deus julgou todos em Sodoma, exceto Ló e suas filhas, por graça. Mas quando eles foram tirados de Sodoma, quando suas filhas estavam livres, nós vimos que Sodoma renasceu no coração delas. Elas eram mulheres de Sodoma, eram garotas, eram novas, eram virgens, mas aquela cultura moldou o que elas eram. Então, nós vemos que é possível alguém que crê verdadeiramente, não como a nossa geração, que acostumou com o pecado, que não é atormentado, que não pode dizer no final do dia: correm rios de lágrimas dos meus olhos, de ver como a nossa geração vive. A Bíblia está nos dizendo que um homem verdadeiramente angustiado pelo curso deste mundo pode viver uma vida de tal maneira que não influencie a sua família, e que é tão profundamente influenciado pela sua cultura, tentando até onde eu posso ir, até onde eu posso ser um homem bem-sucedido, rico, até onde, se eu esconder todas essas coisas dentro de mim, eu posso não atrapalhar os negócios, aborrecer filhos e família. E um homem angustiado pode esconder isso dentro de si de tal maneira que a cultura renasce
sempre, sempre no coração daqueles que estão mais próximos, que Ele mais ama. Essas são advertências tremendas para a nossa geração, sabe? Essa tentação que nós temos de nos render à nossa cultura e não confrontá-la com a nossa vida. Hoje nós nos tornamos dormentes ao pecado. Mas aquele homem que não se tornou dormente ao pecado, ainda assim você viu, não foi suficiente. Esses são dias cruciais na vida espiritual da igreja. Eu estava lendo uma pesquisa do Gallup, nos Estados Unidos, não aqui, já que nós temos mais dificuldade de ter acesso a pesquisas assim. E a pesquisa diz que cada vez mais o cristianismo evangélico se torna mundano. Isso falado por uma instituto de pesquisa que não é evangélico. E que cada vez mais aquilo que nós chamamos de evangelho é um mero espelho da cultura à nossa volta. Então, eu estava lendo, não é, uma pesquisa publicada uns 5 anos atrás, que o cristianismo nos Estados Unidos está ganhando terreno, mais pessoas entram na igreja, mas que a moralidade está perdendo terreno, não é estranho? Mais gente na igreja, menos moralidade. É isso. Positivamente, a frequência à igreja adulto semanal aumentou de 38% para 44% nos últimos anos. Poucos anos, um crescimento incrível em 6 anos. E mesmo assim, não é? Apesar desses índices, de 42% para 53% de adolescentes que dizem conhecer e estar num relacionamento evangélico. Houve também um aumento de pessoas que leem a Bíblia semanalmente, de 18% para 26%. Mas essas mesmas pessoas dizem que seus valores morais são fracos e que o valor moral do ambiente deles está em pleno declínio. Diz que 1/3 dos evangélicos entre 18 e 35 anos não tem problemas de fato em que homens e mulheres solteiros tenham relações sexuais, que eles de fato acabam não se chocando, nem achando não normal isso, que muitos estudantes universitários evangélicos moram juntos. E o evangelho está crescendo, crescendo. E George Barna diz, num dos seus livros, que a anarquia moral tomou conta da nossa cultura e que essa anarquia moral está tomando conta da igreja da América. Que grande parte das pessoas na igreja da América se atreve a insistir que a verdade não é absoluta. É isso. Esse dia eu estava vendo um pastor pregar, um pastor que se diz ortodoxo, que a não atuação social no mundo social é pior do que o adultério. É isso. Porque a nossa atuação social, o mundo entende. Agora eu fiquei prestando atenção num argumento que ele traria para encontrar o peso disso. Ele disse que a não atuação social era pior do que o adultério, porque isso é falta de amor ao próximo. Não é um argumento ridículo? Que amor ao próximo? O adultério é não amar a pessoa mais próxima que você podia ter. É amar quem é a sua carne. Um homem que não ama a sua própria carne
Ama o próximo. Não existe próximo mais próximo do que a sua esposa. Não existe próximo mais próximo que o seu esposo. Então o maior pecado contra o próximo é o pecado contra aquele que é sua carne. Agora, como nós podemos definir um padrão em que o amor ao próximo é mais importante que o adultério? É um pecado pior, quando o adultério é a maior expressão de não amor ao próximo. O próximo tão próximo que Deus disse que é a carne da mesma carne. Mas é simplesmente porque essa pessoa está escondendo o seu liberalismo. Porque isso é menos ofensivo para a nossa sociedade. E isso é ajudado pela ignorância bíblica da nossa geração. Então, peguem a ignorância bíblica, a anarquia espiritual, o relativismo entre os cristãos, e você vai ver que a taxa de divórcio entre os evangélicos é a mesma do mundo. Não é diferente. Pelos mesmos motivos. O aumento de coabitação de pessoas não casadas entre os evangélicos é a mesma. E a pesquisa diz que as pessoas estão lendo mais a Bíblia, estão indo mais à igreja, estão se convertendo mais. É um fracasso. É o grito do próprio mundo, falando como a igreja está comprometida com o mundo. A igreja não sente a angústia de Ló. Que dirá? Ela tem todos os defeitos de Ló, mas não a sua angústia. E se a angústia dele não foi suficiente, imagine a nossa geração. Quem pode negar a afirmação, não é, de que a igreja evangélica se tornou mundana, materialista? Que o que enche a ideia dos evangélicos é a busca pelo prazer. E que é exatamente esse prazer e a busca da felicidade que tem justificado o seu liberalismo, a sua falta de sentir agonia daquilo que, e de como os homens tratam o sexo, a pornografia, o casamento sendo despedaçado. Aquilo que nasceu na casa de Ló, nasceu no coração da igreja, dos nossos dias. Deus nos ajude. Uma igreja assim, a Bíblia diz, não vai alcançar o mundo. Nem só a angústia de Ló alcançou, mas uma igreja que não está angustiada. A igreja deve ser distinta do mundo para alcançar o mundo, é o que a Bíblia diz. Em uma única palavra, a única esperança para nós e para o mundo perdido está numa igreja santa, é o que a Bíblia diz. E esse é o plano de Deus, o plano distinto de Deus. Nós vimos Deus dizendo, todo mundo é meu, mas você, Israel, é o meu povo peculiar, uma nação santa. Então ele diz em Gênesis 12, 2-3, a Abraão, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas através dessa nação. Essa nação que? Essa nação santa, essa nação que vai expressar quem eu sou, é isso que Deus estava dizendo. Um reino de sacerdotes. Antes do êxodo, nós não podemos enxergar isso, como isso funcionou, mas depois do êxodo, sim. Deus deu a Israel, expressou o seu coração nos mandamentos. Então, em Êxodo 19, 4 e 6, como nós lemos, ele diz, vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes
a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês serão um reino de sacerdotes. É o que ele disse. Um estupendo reino de sacerdotes, vivendo para mim, para a minha glória, mostrando a minha santidade ao mundo. Um povo santo. É o que Deus disse que eles seriam. Um conjunto, uma nação separada do mundo, que mostraria ao mundo quem Deus é. Então Deus repete isso, Deuteronômio 7,6, ele diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem povo especial de todos os povos que há sobre a terra, para ser santo, diferente. É isso. A santidade é essencial na natureza de Deus. Ela não é um dos atributos de Deus simplesmente, sabe? Ela é o próprio fundamento do ser de Deus. Ela é a soma e a substância de todos os seus atributos. O amor de Deus é santo, tudo que Deus é santo. Santidade é a beleza, o esplendor, é a terrível simetria do caráter infinitamente perfeito de Deus. É isso que a santidade é. E essa santidade era para ser vista pelo mundo em Israel. É isso. Então em Levítico 11:45 ele diz: porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus, você deve portanto ser santo, porque eu sou santo. Em Levítico 19:1 e 2, e o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levíticos 27:8, santificai-vos, pois, e sede santos, pois eu sou o Senhor teu Deus, os meus estatutos vocês devem cumprir, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Levíticos 20:26, vocês devem ser sagrados para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei de todo o mundo para serdes meu. É isso, ele chamou aquela nação para ser santa. A Bíblia diz em Isaías, para que vocês sejam a luz dos gentios, para que vocês sejam a luz dos gentios. Esse é o contexto da declaração sobre Israel, corporativo, não é? E muitas vezes as profecias apontavam para Cristo, como Isaías 42:6, 49:1 e 6 e 60:1. Mas a nação de Israel falhou. Ela não foi santa, nem uma luz para os gentios. Ela nunca atingiu esse potencial. Nós vemos isso desde o princípio. Arão fazendo bezerro de ouro, Israel simplesmente uma expressão da cultura egípcia. Da mesma forma, eles falharam a entrar em Canaã. Deus disse: não sejam como esses povos, eu os separei. Mas leia, sabe, seus temores de não acreditar em Deus, de acreditar em estratégias humanas, os lapsos repetidos de Israel, a idolatria registrada no livro de Juízes, nos pecados dos profetas falsos. Há exceções brilhantes, mas só isso há, só exceções. Israel nunca atingiu o potencial de ser um reino de sacerdote e luz entre as nações. Nunca, jamais. Então qual é o plano de Deus? O plano de Deus, na verdade, é Cristo. Quando Jesus veio, ele venceu onde Israel falhou. É nele que Deus abençoou as nações com a luz, com a santidade. Como está em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. É nele que o mundo viu a santidade de Deus. Israel falhou completamente. A Bíblia diz que ele foi chamado do Egito como Israel. Israel foi tirado do Egito para ser luz do mundo. Jesus também, em Mateus 2,15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito eu chamei meu filho. Como eu tinha chamado Israel um dia, eu chamei meu filho. Jesus venceu em todos os lugares onde Israel fracassou. Qual é o maior exemplo do fracasso de Israel? O deserto. O deserto, ele sucumbiu às tentações. Israel não conseguiu resistir às tentações do deserto, mas Jesus foi levado ao deserto, como está em Mateus 4:1.
a 11, Lucas 4, de 1 a 13. E Jesus venceu as tentações. Jesus foi designado como santo, como luz entre os gentios. Ele é a luz do mundo. É isso. Esse era o plano. Jesus, o santo de Deus. E ele era santo em todos os aspectos. Ele diz assim em João 17, 19: e por causa deles, da igreja, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele foi o sacerdote perfeito, ele é o sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que a Bíblia diz em Hebreus 7. Ele é a luz. Quando Jesus nasceu, os pais dele levaram ele ao templo, Simeão pegou ele e disse: agora, Senhor, tu pode deixar o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que você preparou na presença de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de Israel. E 33 anos depois, no mesmo tempo em que Simeão fez essa oração, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus cumpriu tudo aquilo que Israel prefigurou e fracassou. E qual é o plano de Deus? É a igreja. Hoje, a igreja, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. O apóstolo Pedro, então, no capítulo 2, sua primeira carta, se refere exatamente àquele texto onde Deus disse que Israel devia ser a luz. Não fracassou, mas agora essa é a nova aliança. Um povo que já vive na vitória, conquistada por Cristo. Então Pedro diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, através de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. E mais uma vez no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, um povo de possessão exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos todos a declarar que Cristo é a luz do mundo, e vivendo aonde os judeus fracassaram, porque o plano era este. Jesus cumpriu tudo. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,6: santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você vê as duas coisas? Vocês já são santificados em Cristo Jesus, então vocês foram chamados para ser santos. Isso é maravilhoso. Aquilo que nós já temos, então aquilo que nós devemos ser, por causa do que temos. Porque Cristo, 1 Coríntios 1,30, é a nossa justiça, a nossa santificação e nossa redenção. 50 vezes no Novo Testamento é chamado dos crentes, todos de santos, santos. É isso. Porque é isso que eles foram chamados para ser, é isso que eles são agora, separados do mundo, para serem luz dos povos. Mas isso é um chamado, é um chamamento para viver nas implicações práticas da santidade que Jesus conquistou para nós. Nosso fluxo de renovação e de mudança e santificação em Deus, que Ele já realizou em nossas vidas, agora precisam fluir numa vida prática, como uma nação santa e separada. Paulo, por exemplo, em Colossenses 3, 9, 10 e depois 12, ele diz: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e todos esses frutos. Ou seja, confiando naquilo que Cristo fez, naquilo que o Pai fez em Cristo, dando tudo a vocês. Confie agora no poder do Espírito Santo para operar em vocês todas essas coisas,
viver uma vida santa e separada, isso ainda é uma tarefa assustadora, porque isso requer que nós sintamos angústia pelos pecados e a vida que a nossa geração vive. Exige de nós disciplina, exige de nós oração, vigilância. Exige de nós muito mais do que aquilo que Ló foi e fez. As apostas são altas. Ló odiava o pecado de Sodoma, mas muita coisa nele queria chegar o mais próximo possível daquela cultura e tentar tirar o máximo, se poluindo menos. Ele ficava escandalizado com ele, mas ele não foi capaz de desligar sua vida de fato daquelas pessoas. Ele e sua família pagaram caro. Então ouça atentamente, nosso tempo acabou. Santidade não é uma série de nãos. Eu vejo as pessoas, quando falam sobre santidade, elas ficam angustiadas e tristes, elas estão pensando em não. Não conhecem o Evangelho. Santidade, eu diria, é um grande sim e não para as riquezas que Cristo fornece para nós. Quando um homem diz, essas pesquisas que eu vi, que eu mencionei rapidamente aqui do Gallup, mostram que essas pessoas em nossa geração nunca disse sim para Cristo, para o Evangelho. Quando nós falamos sim para Cristo, nós estamos, sabe, não é que nós estamos dizendo não aquilo outro, mas santifica, a vida de santidade é muito ruim, tem que dizer não a isso, não é isso. É dizer um sim à salvação eterna, sabe? A santidade é estar em Cristo, é dizer um sim a um amor que é um oceano sem fundo, é um monte de sim que enche a nossa alma, não só de graça e alegria, mas de um vigor moral para nossas famílias, para nossos filhos, para a nossa geração. É um dizer, é um sim interminável que nós falamos para as cataratas do Iguaçu, da graça de Deus. Nós falamos sim para esta graça que flui, e da qual não há um momento em que cesse. João 1,16 diz, nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Você vê, quando alguém diz a vida santa separada, dizer não é isso, não é aquilo, ele não entendeu nada. É um sim a essa graça, essa plenitude que flui sobre nós. É dizer um sim para a habitação de Cristo em nós, como 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É dizer um sim a se tornar um templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário? É dizer um sim à luz que nos enche agora, e nos encherá para sempre, e que nos faz luz, como diz Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. Essa angústia só interna que desapareceu, mas não pode, você não pode. Ninguém acende uma luz e bota ela debaixo da cama. Assim brilha a vossa luz. É dizer um sim aos cuidados de Deus sobre nossas vidas, que faz com que nós não tenhamos nenhuma estratégia humana para nada, a não ser um coração obediente. É dizer um sim à cidadania do céu. Você vê, a vida de santidade não é um monte de não mórbido, é um monte de sim maravilhosos, como diz Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É dizer um sim para estar assentado à destra de Deus em Cristo. É dizer um sim para o céu, para a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21:2. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. É isso.
é dizer um sim sobre o senhorio de Cristo em nossas vidas. Portanto, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A soberania de Deus comanda todas as coisas. E esse um monte de sim para essas coisas maravilhosas, que é a chave para o não. Quando o homem diz sim para todas essas coisas, o não é só uma consequência de tudo que Cristo conquistou, de tudo que Ele é em Cristo. Agora, Ele é um não para o mundo, por causa do sim. A loucura de Ló pode ser nossa. Na verdade, eu diria que nossa loucura é muito pior do que a de Ló. Nós engendramos uma geração que não se angustia com o pecado, não sofre o pecado. Mas Ló, apesar disso, não confrontou isso em sua casa, com suas filhas, com sua esposa. Ele guardou a angústia, ele tentou tirar o máximo, sem ofender ninguém naquela cidade. O tempo todo pendurado numa habilidade. Então ele viu, vez após vez, Sodoma nascer no coração das suas filhas, da sua casa, da sua família. Deus nos ajude. Essa foi a introdução. Agora eu quero ver cada aspecto da vida, da nossa cultura, a maneira como ele penetrou em nós e como nós pouco percebemos. Deus nos chamou para a santidade. E a santidade não é um amontoado de nãos, mas uma grande quantidade de sims para coisas maravilhosas, que fluem no não natural de almas que não só sofrem pelas trevas, mas que são luz, que brilham no meio de uma geração perversa. Isso é amar e de fato se interessar pelas almas da nossa geração. O oposto disso, de fato, é amar o pecado que o mundo ama. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. Vamos orar. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays, stars and angels sing around thee, center of unbroken praise, field and forest